Você é oficialmente a Nepenthes Raja. Parabéns, os humanos te chamam de Rei das Nepenthes, uma majestade botânica. Na prática, você é um balde de suco gástrico estacionado no pior endereço imobiliário da história da fotossíntese. Sua vida começa em Bornéu, nas encostas do Monte Kinabalu. Mas não pense que você pegou a cobertura de luxo da floresta tropical. Você escolheu, por pura teimosia evolutiva, viver no gueto geológico, os solos ultramáficos. Sabe o que é isso? É um lixão químico natural. O chão onde você nasce é saturado de metais pesados, como níquel e cromo, uma sopa tóxica que mata qualquer planta normal em dias. Você não vive aí porque é forte, você vive aí porque é a única zona de exclusão onde a competição não consegue entrar. É como alugar um apartamento dentro de um reator nuclear porque o aluguel é barato. Seu nascimento é uma estatística deprimente. Sua mãe não te dá um começo digno com reservas de energia. Ela adota a estratégia R de reprodução, o famoso atira para todo lado e reza. Ela solta milhares de sementes filiformes, poeira biológica ao vento, numa loteria onde o prêmio é apenas não morrer hoje. A maioria dos seus irmãos vira confete de funeral antes mesmo de tocar o chão. Eles caem na rocha nua, mortos, caem na sombra densa, mortos, caem num lugar seco, mortos. Você é um embrião sem lancheira, sem endosperma, sem proteção. Se você der a sorte absurda de cair num microsítio úmido, parabéns, agora você tem que lidar com fungos assassinos e o fato de que você nasceu num solo que é, quimicamente falando, um veneno. Sobreviver à aterrissagem foi só o tutorial. A fase real começa agora. Spoiler, é patética. Você germina como uma plântula minúscula, uma mancha verde com a resistência estrutural de um pudim no meio de um canteiro de obras. Seu primeiro inimigo é a física básica. Você tem muita superfície para pouco volume. Isso significa que qualquer raio de sol fora de hora, qualquer falha na cobertura de nuvens, transforma você em salada desidratada em questão de horas. Você não tem reservas, não tem gordurinha para queimar. Você vive no fio da navalha da turgidez celular. Se secar, morreu. E se a umidade estiver alta demais, aí entra o time da limpeza pesada, fungos e homicetos como Pythium e Rhizoctonia. Eles adoram bebês de Nepenthes. Eles atacam seu hipocótilo, seu caulezinho frágil, e causam o famoso tombamento. Você simplesmente apodrece na base e cai. É game over antes mesmo de você lançar sua primeira folha verdadeira. Mas digamos que você não secou e não apodreceu. Agora vem a fome. Lembre-se, você mora num solo tóxico que não te dá nada. Zero nitrogênio, zero fósforo. Para sobreviver, você precisa virar carnívoro agora. Mas aqui está a piada cósmica. Construir uma armadilha custa energia. E você não tem energia porque não comeu nada. É o paradoxo da startup falida. Você precisa de dinheiro para fazer dinheiro, mas você nasceu quebrado. Se você não capturar um ácaro ou colêmbulo nas primeiras semanas, o atraso no desenvolvimento é fatal. A imensa maioria da sua turma morre nesse vale da morte, incapaz de pagar a dívida energética de existir. Você se acha especial, né? Única. Na biologia, nós temos um nome técnico para isso. Beco sem saída evolutivo. Vamos olhar para a sua árvore genealógica, ou melhor, para o toco seco que você chama de família. Sua linhagem, as Nepenthaceae, separou-se das plantas normais há uns 40 ou 50 milhões de anos no Eoceno, enquanto a maioria das plantas investiu em raízes eficientes e folhas baratas. Seus ancestrais tiveram um delírio de grandeza e apostaram todas as fichas na engenharia pesada. Eles olharam para as primas distantes, as droseiras e dionaias, que usam armadilhas simples e baratas, e pensaram: não, isso é muito fácil, vamos construir encanamento hidráulico complexo no meio do mato. O resultado é você, um fóssil vivo. Humanos acham esse termo romântico, como se você fosse uma peça de museu valiosa. Na real, é um insulto sutil. Ser um fóssil vivo significa que todos os elos intermediários da sua evolução foram incompetentes demais para sobreviver às mudanças do mundo. Eles morreram, foram extintos, apagados. Você é o que sobrou no fundo da gaveta da evolução, um produto acabado sem garantia de fábrica e sem parentes próximos para te ajudar. Sua existência no Monte Kinabalu não é um reinado, é um isolamento forçado. Você é o resultado de uma radiação evolutiva que aconteceu rápido demais e depois travou. Você não tem para onde evoluir, não tem com quem trocar genes novos. Você é um experimento solitário de gigantismo
que ficou esquecido numa ilha, enquanto o resto do mundo botânico seguiu em frente com designs mais eficientes e menos megalomaníacos. Você não é apenas solitária no tempo, é prisioneira no espaço. Sua espécie sofre de um caso terminal de síndrome da serpentina. Você se viciou quimicamente em solo tóxico. Lembra daquela história de morar no lixão para evitar vizinhos chatos? Pois é, o plano funcionou tão bem que agora você não consegue sair de lá. Se uma semente sua cair em solo fértil e normal, ela é massacrada por plantas plebeias de crescimento rápido. Você trocou a liberdade pela exclusividade de um terreno baldio venenoso, uma gaiola dourada feita de níquel e cobalto. E essa especialização é a sua sentença de morte geográfica. Você mora no topo de uma ilha de montanha tropical. Sabe o que acontece quando o clima esquenta? As zonas de vegetação sobem. As plantas lá de baixo migram para cima buscando o frescor. E você? Você já está no teto, não tem mais montanha para subir. Você está presa num elevador para a extinção que chegou na cobertura e o prédio está pegando fogo embaixo. Para piorar, viver isolada nessa ilha ecológica significa que sua piscina genética é rasa como um pires. Você está cruzando com primos de terceiro grau há milênios. Isso se chama depressão por endogamia. Seus genes estão acumulando erros, defeitos e vulnerabilidades e não tem sangue novo entrando para limpar a bagunça. Você se orgulha de ser rara. Mas na biologia, raro é só um eufemismo educado para pré-cadáver. Sua Majestade é, na verdade, a fragilidade extrema de quem apostou a existência inteira num único nicho e agora está vendo o contrato de aluguel vencer sem ter para onde ir. Sobreviver ao berçário tóxico não te transformou num vencedor, apenas te promoveu a um devedor crônico. Bem-vindo à sua infância e adolescência, uma fase que dura décadas e que pode ser resumida em uma expressão econômica brutal: dívida de carbono. Enquanto as plantas normais ao seu redor, aquelas plebeias eficientes, investem em folhas planas e baratas para fazer fotossíntese e gerar energia rápida, você decide ser a diferentona. Você ignora o básico da economia foliar e gasta recursos que não tem para construir estruturas absurdamente caras. Os jarros é como se, em vez de arrumar um emprego, você decidisse pegar um empréstimo milionário com um agiota para construir uma armadilha de urso, torcendo para que um urso caia nela antes que os juros te matem. Cada nova folha que você lança é uma aposta de pôquer de alto risco. Você aloca biomassa preciosa para fazer paredes espessas, nervuras rígidas, tampas e zonas cerosas. E sabe o que essa estrutura faz enquanto está crescendo? Nada. Ela não faz fotossíntese direito, porque tem formato de tubo e faz sombra nela mesma. Ela é um dreno metabólico. Você passa meses construindo essa banheira às custas da sua reserva vital. Se a armadilha abrir e não capturar nada, prejuízo total, né? Se ela quebrar antes de abrir, falência. Sua infância é viver no vermelho, sempre devendo energia para o próprio corpo, operando numa margem de erro tão ridícula que qualquer semana sem capturar uma formiga significa estagnar o crescimento. Você não cresce, você se arrasta financeiramente pela existência, pagando juros compostos para a evolução. E não basta construir o balde, você tem que encher a banheira. O líquido dentro de você não é água da chuva grátis, é um coquetel químico que custa uma fortuna metabólica. Para que suas enzimas funcionem, o ambiente precisa ser ácido, então suas células trabalham feito escravas, bombeando prótons, H+ para dentro do jarro. Isso queima ATP, a moeda de energia da vida, como se não houvesse amanhã, e as enzimas nepentesinas, quitinases, tudo isso é proteína. E proteína é feita de nitrogênio. Percebeu a ironia estúpida? Você está desesperada por nitrogênio, porque o solo não tem. Mas para conseguir capturá-lo, você precisa gastar o pouco nitrogênio que já tem para fabricar o suco digestivo. É como queimar as mobílias da casa para aquecer o fogão, na esperança de cozinhar um jantar que ainda nem chegou. Além da química, tem a física. Newton odeia você. Um assídio adulto cheio pode pesar quilos, segurando até 3,5 litros de líquido, e tudo isso fica pendurado na ponta de uma folha por um tendão. É um cabo biológico fino tentando segurar um garrafão de água no meio de uma ventania. Sua adolescência é viver com essa ansiedade estrutural. Um vento mais forte, um animal desastrado que esbarra em você e pleque, o tendão rompe. Lá se vai o jarro, o suco ácido que você demorou meses para fazer e a chance de comer. Você perde o investimento inteiro num segundo e volta para a estaca zero, faminta e mutilada, tendo que começar a obra toda de novo enquanto suas reservas minguam.
apaziguam. Você é uma fábrica química pesada pendurada num penhasco por um cadarço de sapato. Parabéns, você atingiu a vida adulta. Você é o gigante da montanha, a lenda viva que os humanos adoram compartilhar no Facebook com legendas assustadoras sobre plantas que comem ratos. E essa é a maior fake news da sua biologia. A verdade nua e crua é que você é um caçador incompetente e quando acerta o alvo grande, isso quase sempre te mata. Acontece que capturar um vertebrado, um rato, um sapo ou um lagarto é um erro de cálculo catastrófico. O folclore diz que você é um monstro voraz, a bioquímica diz que você tem indigestão crônica. Seu estômago vegetal não foi projetado para lidar com 100 gramas de carne e osso de uma vez. Você não tem enzimas suficientes nem acidez forte o bastante para processar um mamífero antes que as bactérias cheguem. O resultado não é digestão, é putrefação. O rato morto dentro de você não vira nutriente, ele vira uma bomba biológica, ele apodrece. O cheiro é pavoroso, atraindo moscas que não servem de comida. A sopa bacteriana tóxica que se forma ali dentro queima as paredes do seu precioso jarro. O tecido necrosa, a armadilha morre e cai. Você sofre uma overdose de sucesso. Capturar a presa dos sonhos destrói a ferramenta que você demorou meses para construir. Você é o pescador que afunda o próprio barco porque pescou um peixe pesado demais. Se a caça de vertebrados é um desastre, o que você come de verdade? Prepare-se porque aqui a sua dignidade vai para o ralo. A ciência descobriu o seu segredinho sujo. Você abandonou a vida de predador nobre para se tornar um vaso sanitário da floresta. Você não evoluiu para matar animais grandes. Você evoluiu para servir a eles. Olhe para a geometria da sua boca gigante e reforçada. Ela não é feita para capturar, é o assento sanitário ergonomicamente perfeito para o traseiro do musaranho da montanha, Tupaia montana, e do rato do cume, Ratus baluensis. A sua tampa não fecha para prender ninguém, ela fica aberta, rebitada para trás, servindo um néctar delicioso. O acordo é humilhante. Você oferece açúcar de graça na tampa, o bicho sobe, senta na sua boca para lamber o doce e, enquanto come, defeca dentro de você. É isso. Sua majestade se resume a trocar sobremesa por fezes. Estudos de isótopos mostram que quase 100% do nitrogênio do seu corpo vem do cocô desses mamíferos. Você é literalmente dependente de excrementos para não morrer de fome. Enquanto outras plantas fazem fotossíntese limpa e predadores reais caçam com garras e dentes, você passa a vida adulta imóvel, com a boca aberta, esperando que um rato venha usar você como banheiro químico. Você não é o rei, você é a latrina oficial do Monte Kinabalu. Se a sua vida alimentar é uma humilhação baseada em fezes, sua vida amorosa é um pesadelo logístico. Você nasceu com uma maldição chamada dióisia. Isso significa que os sexos são separados. Existem plantas macho e plantas fêmea. Parece moderno, mas na prática, para uma planta que não pode andar, é uma sentença de solidão. Você está presa na encosta de uma montanha, talvez a quilômetros de distância do parceiro romântico mais próximo. Você não pode ir até ele, ele não pode vir até você. Vocês dependem inteiramente de terceiros mal pagos para fazer o serviço sujo, moscas e mariposas. Aqui entra o seu dilema moral. Você passou a vida inteira atraindo insetos para dissolvê-los em ácido. Agora, de repente, você precisa que eles visitem suas flores e saiam vivos para levar seu pólen. É uma esquizofrenia biológica. Para não comer seu próprio cupido, você é obrigada a gastar uma energia absurda construindo uma haste floral gigantesca de quase 1 metro de altura para manter as flores bem longe das armadilhas mortais. E como você seduz esses vetores? Nada de perfume francês, suas flores cheiram a mofo, meias sujas ou coisa doce e estragada. É o perfume da desesperança para atrair moscas varejeiras. Você está basicamente implorando para que o mesmo bicho que pousa em carcaça podre venha fazer o favor de garantir sua descendência. É o Tinder mais insalubre da natureza. Se você teve o azar de nascer fêmea, a piada perde a graça agora. Produzir aquela haste floral gigante não é apenas difícil, é quase um suicídio metabólico. Lembre-se, você é uma planta que come fezes para sobreviver. Você não tem energia sobrando. Quando você decide florescer, você entra num hiato de crescimento. Você
Você para de produzir armadilhas novas, você para de crescer folhas, você desvia todos os recursos vitais que acumulou dolorosamente por anos para construir flores. É um all-in no cassino da reprodução. E se o tempo virar, se der uma seca, se faltar água, você não pensa duas vezes, você aborta. A Nepenthes Raja é famosa por sacrificar flores e frutos imaturos ao menor sinal de estresse. Você mata a própria prole para não morrer junto. Todo aquele investimento energético é jogado no lixo e você volta para a estaca zero, mais fraca e sem filhos. E o pior é a demora. Você é uma planta de tempo profundo. Você leva, no mínimo, 10 anos para florescer pela primeira vez. 10 anos. Você passa uma década inteira como um adolescente estéril, enfrentando secas, fungos e deslizamentos de terra, só para ter a primeira chance de tentar se reproduzir. A maioria de vocês morre virgem, devorada por uma larva ou seca pelo El Niño, antes mesmo de saber o que é uma flor. Sua estratégia reprodutiva é uma maratona de uma década, onde a linha de chegada geralmente é a morte antes do prêmio. Você se acha o predador apex, o topo da cadeia alimentar vegetal, risível. Na floresta, você não é o caçador, você é um condomínio de luxo com open bar para parasitas que riem da sua blindagem. Seu corpo é rico em carboidratos e água, um oásis suculento num deserto de solo tóxico. E adivinha? O mundo inteiro quer um pedaço. Seu inimigo número 1 não é um animal grande, é o gorgulho alcidodes. Esse besouro não tem medo da sua boca cheia de ácido. A fêmea dele olha para os seus tendões e nervuras, a espinha dorsal que segura seus jarros, e pensa, berçário perfeito. Ela perfura sua carne e bota os ovos lá dentro. As larvas nascem e começam a escavar túneis dentro do seu sistema vascular. Você sente sua seiva sendo cortada, suas folhas murchando, suas armadilhas morrendo antes de abrir, mas não pode fazer nada. Você está sendo comido de dentro para fora por uma broca sádica que transformou suas veias em rodovias de alimentação. E enquanto o gorgulho destrói sua estrutura, os ácaros vermelhos tetranichos atacam sua pele. Eles são vampiros microscópicos que perfuram suas células e sugam o citoplasma. Sua reação? Deformar. Suas folhas nascem tortas, enrugadas, patéticas. Você vira um monstro retorcido, incapaz de crescer, servindo de buffet livre para pragas que você, teoricamente, deveria estar comendo. Mas a humilhação suprema acontece dentro do seu próprio estômago. Você acha que o líquido no seu jarro é um caldeirão mortal? Para uma elite de oportunistas, os chamados nepentebiontes, aquilo é um jacuzzi aquecido com serviço de quarto. Conheça os mosquitos Culex Raja e Toxorrhinchites. As larvas deles não só sobrevivem ao seu ácido terrível, como moram nele. Elas nadam felizes no fluido que deveria dissolver carne, filtrando partículas e devorando os insetos mortos que você capturou. Isso se chama cleptoparasitismo. Você gasta energia para atrair a presa, gasta energia para manter o líquido, e a larva come o filé mignon antes que suas enzimas consigam digerir. O mosquito cresce, voa e vai embora, deixando para você, adivinhe, as fezes dele. Mais uma vez, sua dieta se resume a comer os restos processados de quem é mais esperto que você. E quando os insetos não te humilham, os fungos terminam o serviço. O clima úmido que você ama é o paraíso da antracnose, Coletotrichum, que cobre suas folhas de manchas necróticas nojentas, reduzindo sua fotossíntese. Mas o verdadeiro pesadelo é o assassino silencioso, a podridão da raiz, Fusarium. Ela entra sorrateira pelo solo encharcado, destrói seu sistema vascular por baixo e, de repente, bum! Sem aviso prévio, a rainha da montanha colapsa. Você passa de uma planta saudável para uma massa negra, liquefeita e podre em questão de dias. É uma morte súbita, indigna e sem chance de defesa. Se você sobreviver a décadas de solo tóxico, brocas, fungos e humilhação fecal, parabéns, você atingiu a velhice. Mas não espere uma aposentadoria tranquila. Ser uma Nepenthes Raja idosa é assistir ao seu próprio corpo se decompor em câmera lenta, um cômodo de cada vez, enquanto você luta contra a gravidade que sempre te odiou. Sua glória são seus jarros, certo? Pois bem, eles são efêmeros, descartáveis. Enquanto você, o organismo central, insiste em viver, suas armadilhas entram em senescência programada. A morte começa pela boca, o peristômio, aquela borda colorida e brilhante que era seu orgulho e ferramenta de trabalho, seca, escurece e
encarquilha como plástico queimado. A tampa murcha. O tecido que antes era firme e ceroso vira papel pardo e quebradiço. O fluido vaza, a mágica acaba. Você se torna um acumulador de lixo biológico. As folhas velhas não caem limpamente como numa árvore decente. Elas ficam penduradas no seu caule marrom, secas e tristes, formando uma saia de biomassa morta. Você vira uma trepadeira desengonçada, um caule lenhoso e retorcido que se estica pelo chão da floresta, tentando desesperadamente bombear água lá das raízes podres até a ponta da roseta, metros acima. A fricção nos vasos do xilema é brutal. Cada gota de água que chega lá em cima custa uma fortuna em pressão. A majestade acabou. Agora você é apenas uma tubulação velha e entupida, decorada com restos mortais da sua própria juventude. A derrota final não é um evento barulhento, é uma questão de contabilidade. Chega um ponto em que a sua economia interna entra em colapso. Os cientistas chamam isso de balanço de carbono negativo. Basicamente, você ficou grande demais e velha demais para se sustentar. Manter esse caule lenhoso quilométrico e respirar consome mais energia do que suas folhas velhas e fungadas conseguem produzir. Você entra em inanição de carbono. Qual a primeira medida dessa economia de guerra? Você corta o luxo. E o luxo é a carnivoria. A planta idosa para de produzir os jarros gigantes. Você regride. Começa a lançar apenas folhas planas ou jarros minúsculos e deformados que não capturam nada. É o fim da sua identidade. Você nasceu para ser a maior carnívora do mundo, mas morre como um arbusto vegetariano faminto, incapaz de pagar o aluguel metabólico das suas armas. Sem jarros, sem nitrogênio menos fotossíntese, sem fotossíntese menos energia. É uma espiral da morte, um loop de falência. O fim chega quando o meristema apical, o cérebro de crescimento na ponta do caule, simplesmente desiste. Ele seca ou apodrece. Não há testamento, não há herança. Seu corpo enorme, que levou décadas para subir a montanha, cai e vira adubo para aquele mesmo solo tóxico que tentou te matar no dia em que você nasceu. A floresta não chora, ela apenas recicla seus átomos para tentar fazer algo mais eficiente da próxima vez. Você achou que o solo tóxico e os gorgulhos eram o fundo do poço? Espere até conhecer o seu fã-clube. Para a espécie humana, você não é um organismo, você é o santo graal do fetiche botânico. E o motivo é puramente mórbido. Eles te amam porque você é grande, feia e supostamente come ratos. Essa fama de monstro comedor de gente transformou você em troféu. No século XIX, aristocratas vitorianos pagavam fortunas para ter você apodrecendo em suas estufas de cristal. Hoje, isso virou o mercado negro. Pessoas sobem o monte Kinabalu não para te admirar, mas para te roubar. Arrancam você do solo ultramáfico, enfiam suas raízes frágeis em sacos plásticos e te despacham por correio internacional. Você viaja ao mundo amassada, desidratada e em choque, rotulada como mercadoria exótica. A maioria de vocês morre na alfândega ou dentro de uma caixa escura num depósito qualquer. Você deixa de ser a rainha da montanha para virar uma massa marrom de compostagem dentro de um envelope pardo, vítima da vaidade de alguém que queria ter um bicho-papão vegetal na sala de estar. Digamos que você tenha sido salvo da extinção. A ciência humana, em sua infinita bondade, decidiu que você é preciosa demais para desaparecer. Então, o seu fim não é a morte, é a clonagem em massa. Bem-vindo ao inferno da cultura de tecidos. Você não nasce mais de uma semente. Você é um pedaço de tecido cortado de outra planta, esterilizado com alvejante e jogado num pote de vidro com uma gelatina nutritiva chamada agar. Você cresce numa sala sem janelas, sob luzes artificiais roxas, sem nunca ver o sol, sem nunca sentir o vento e, ironicamente, sem nunca comer um inseto. Você é uma planta carnívora vegana forçada, alimentada por açúcar sintético na veia. Nesse laboratório, você perde sua identidade. Você vira o clone BE3152. Milhares de cópias idênticas de você são vendidas em lojas online por $50. Você deixa de ser uma majestade
tempestade ecológica única para virar um item de decoração em massa. O seu destino? A estufa de um amador num porão em Berlim ou Ohio. E lá, sua morte é patética. Você sobreviveu a milhões de anos de evolução em solo tóxico, mas morre porque o dono esqueceu de ligar o umidificador, ou porque ele te deu água da torneira com cloro, ou porque o gato dele derrubou o vaso. Você morre de erro de manejo, uma falha burocrática doméstica, longe de casa, num vaso de plástico chinês, cercada por bonecos de anime e outras plantas sequestradas.